E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo dá pra desenhar crianças, tá? Que é um ponto muito interessante, que se você tá começando a desenhar, é muito bom esse vídeo, tá? Esse vídeo é um vídeo excelente para você que tá tentando, tá começando, tá querendo aprender a desenhar. Por que isso? Crianças são mais simples, são mais fáceis. Então, se você está começando a desenhar, eu sempre aconselho, comece por desenhos mais simples. Vai evoluindo aos poucos, assim, vai realmente começando por desenhos mais simples e dificultando aos poucos. Isso é a melhor forma para você evoluir, tá? Às vezes tu procura um desenho muito difícil, muito complexo, logo no começo e acaba se atrapalhando, acaba não fazendo um resultado legal e aí tu acaba se desanimando. Então sempre procure desenhos mais simples e vai evoluindo, tá? Desenhos de crianças são muito bons para fazer isso e eu peguei um desenho da Anne, que é, se não me engano é assim que se fala, que é a menina do SPy Family, tá? Por que isso? Primeiro que um inscrito aqui do canal pediu, tá? Pediu isso, então vou botar o comentário dele aqui. Eu não sei, eu acho que ele queria um desenho que eu fizesse dos três juntos. Por enquanto vai ser só da Anne, mas talvez mais pra frente eu faça dos três juntos também, tá? Se você estiver assistindo esse vídeo, comenta aí se você queria os três personagens juntos, tá? Mas eu peguei esse desenho dela, que é o rosto dela inteiro, dela pra frente todo, que eu fiz basicamente todo o rosto. Eu cortei um pouquinho que tinha algumas partes do desenho, eu não fiz. Por que é interessante tu ver nesse desenho da Anne? A Anne tem um rosto bem de criança realmente, por isso ela é tão fofa. A maioria das pessoas gostam dela porque ela é fofa, realmente tem a personalidade dela também, mas tem muito do traço dela que ajuda a fazer isso. Por quê? Quais são os traços de crianças, os traços mais comuns? As crianças vão ter sempre um rosto muito grande, no sentido assim, ele é um rosto maior em proporção ao corpo. Então eles sempre vão ter uma desproporção meio boa no sentido de rosto para corpo. O corpo de uma criança nunca vai ser um corpo musculoso, um corpo muito forte, um corpo muito comprido. Sempre vai ser algo menor, obviamente, uma estrutura mais fina. E o rosto deles sempre vão ser maior. Então tu vai ver que o rosto de criança sempre vão ser mais largo que o comum e mais arredondado que o comum. Por que isso? Quando você está desenhando qualquer personagem de anime, qual é a tendência? Quanto mais velho o personagem for, ou quanto mais realmente, quanto mais velho, podemos dizer assim, mais quadrado o rosto dele vai ficar. E quanto mais novo o personagem for, mais arredondado o rosto dele vai ficar. Então tu vai ver que em desenhos de crianças, o rosto vai ser sempre bem arredondado. Em desenho de idosos, o rosto sempre vai ser bem quadrado. Por isso que podemos ver, por exemplo, alguns personagens como que vão passando, né? Por exemplo, que eu ia falar do Naruto, que vão passando, a gente vai acompanhando o traço dele mudando de criança para adolescente, para adulto, para idoso, uma hora. Tu vê que o rosto dele vai tendo sempre a tendência de ficar mais quadrado, de ficar mais definido o queixo. Isso é uma característica extremamente comum dos animes, tá? O personagem, quanto mais velho, mais a tendência dele é ter um rosto mais quadrado. Personagens mais novos, maior vai ser a tendência de um rosto redondo. Como é uma criança perto muito de um bebê, o rosto dele vai ser sempre bem arredondado, tá? 99% dos bebês vão ser assim, eu digo 99% porque sempre vai ter alguma exceção. Sempre vai ter um desenho que vai fugir um pouco da regra. Mas a maioria dos desenhos de crianças vão ser sempre um rosto bem mais arredondado que o comum. Por esse fator que eu falei. Quanto mais novo, mais arredondado, quanto mais velho, mais quadrado. Então isso é um primeiro fator muito interessante. E isso é uma coisa que facilita. Desenhar um personagem com o rosto mais arredondado é bem mais fácil. Não que um personagem com o rosto mais quadrado seja mais difícil, mas é mais... Pode-se dizer que é mais difícil porque ele é mais fácil de errar. Então às vezes tu faz um personagem quadrado, mas tu faz um rosto muito curto, e aí fica estranho. Às vezes tu faz um personagem muito quadradão, aí também fica estranho. Então assim, tem que entender mais ou menos, quando for fazer um personagem um pouco com um queixo mais definido, um queixo mais quadrado, tem que entender o tamanho dele e realmente o quão quadrado vai ser, a largura principalmente. Então tu não pode errar muito para mais ou para menos, tem que ser um pouco mais específico. O osso redondo é mais difícil de errar, por isso é mais fácil fazer personagens em criança, por isso é melhor um treino mais fácil, tá? Então, esse é o primeiro traço assim que tu pode ver de crianças.
Outra questão também é que geralmente o olho deles vão ser maior um pouco que o comum. Realmente o olho deles vão ser sempre geralmente com destaque, um olho geralmente maior no tamanho, assim, ele preenche mais o rosto, tá? Isso também é uma característica super comum de crianças que eles fazem. Novamente, pode ter exceções, mas é super comum que tu vai ver que crianças com olho bem grande. Outra coisa também seria a parte de o cabelo. Depende muito, às vezes crianças vão ter um cabelo mais comprido, um cabelo mais curto, mas nunca vai ser um cabelo tão volumoso. Até, por exemplo, meninas geralmente tem um cabelo mais comprido, não vai ser tão volumoso porque são crianças, então eles são detalhes mais finos realmente. Então tu vê que a criança ela tenta fazer detalhes mais suaves. A criança em si, quando tu for desenhar, quando os criadores desenham uma criança, ela não é para chamar tanta atenção. No sentido, tu não vai fazer crianças extremamente chamativas, extremamente diferenciadas, ou extremamente marcantes, assim. No sentido, é para ser um traço mais suave, é para ser um traço um pouco mais simples, para dar um aspecto mais de inocência, para dar um aspecto mais puro, que é uma criança. Quando tu for pensar numa criança, essa é a primeira coisa que vai te lembrar, um aspecto mais puro, um aspecto mais inocente. E como provavelmente é isso que o autor quer passar naquele personagem, aí claro, isso afeta também, isso é uma questão que se leva em consideração a personalidade do personagem em si, mas quando o autor fazer, provavelmente ele vai querer que a criança tenha esse aspecto mais puro, aspecto mais inocente, eles sempre vão pender a fazer traços mais assim, traços assim, puxando mais para essa inocência. Então, como eu sempre falo, sempre entendo o contexto do desenho. As crianças têm esses traços mais simples porque elas querem que realmente é essa mensagem que elas querem passar. Nos animes sempre vai ser assim, tá? Então, esse rosto mais arredondado, esse olho maior, realmente para tu poder ver mais, porque quando o olho do desenho de personagem tem um olho maior, a tendência é que ele seja um personagem mais expressivo, porque o olho é um ponto de muito destaque no desenho. Todo vídeo eu falo isso. Basicamente, quase todo vídeo que tem a parte do olho, eu falo isso. O olho é uma parte de muito destaque do desenho. Então, personagens com olho muito grande são personagens que são personagens muito expressivos. Personagens com olhos menores, geralmente, são personagens que têm menos expressão, mais frios, mais calmos. Principalmente quando a pessoa tem um olho menor ou mais fechado assim, em si. Então, isso é um ponto muito interessante de você entender. O olho vai ser bem mais expressivo, então quando você for pintar, foque bastante no olho da pessoa, porque, como eu falei, é um ponto de muito destaque, então a primeira coisa que tu vai se atentar é isso, então foque para fazer um olho bem vivo, uma pintura muito boa. Se você não sabe muito pintar, tem muita dificuldade nessa parte, no final do vídeo eu sempre deixo a playlist tutoriais de desenho. Essa playlist tem muito vídeo te ensinando, vários vídeos ensinando realmente pintura, então dica de degradê, mistura de cores, luz e sombra, tudo tem nessa playlist. Então entra nessa playlist que vai ter muitos tutoriais muito interessantes para você e eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Então foque em fazer uma pintura mais viva nessa parte, isso é realmente muito importante. E realmente se atentar a ter mais cuidado realmente. Essa parte do desenho de crianças é mais tranquilo, como eu falei, são personagens mais fáceis. Só tem que se atentar o rosto bem arredondado, então um rosto maior assim, uma cabeça um pouco maior no sentido de largura, não é um rosto tão comprido, tá? Por ser um rosto mais arredondado não tem tanto comprimento, mas ela tem maior em largura, então um rosto mais grande não, é um rosto maior. Então, sempre tu vai fazer esse rosto um pouco mais largo, sempre arredondado e sempre focar no olhar. O olhar sempre vai ser um olho bem grande, bem expressivo. Então, focar para fazer uma pintura muito boa, tá? Fazer uma pintura bem viva nessa parte. Essas são as principais características do desenho da criança. E como eu falei, a estrutura sempre vai ser mais fina. Então, um corpo menor, musculatura pouquíssima aparente, porque é uma criança, então está em processo de formação também. A boca é uma parte que depende muito da criança, depende muito da expressão que ela tá fazendo. Como eu falei, as crianças são mais expressivas, então geralmente tu vai desenhar um personagem com uma boca mais aberta, uma boca maior realmente. Mas isso aí tudo depende de cada desenho, isso aí tudo realmente varia bastante. Sempre vai ter a questão do traço único daquele desenho, né? E a expressão que ele tá fazendo. Como eu falei, o cabelo em si é um cabelo que não é tão volumoso,
para realmente não chamar até a atenção. Cabelos mais volumosos chamam mais atenção, então não é uma questão tão importante. Conselho sempre fazer, que eu sempre dou a dica, tem na playlist tutorial de desenho, tá? O primeiro vídeo da playlist é sobre só cabelo, é especificamente sobre cabelo, mas uma dica sempre que eu dou é quando tu for fazer essas mechas, sempre tenta fazer as pontas mais finas e sempre tenta fazer cada mecha de um tamanho. Por quê? O cabelo é uma parte que tem que ser bem natural, tem que dar esse aspecto bem natural pro desenho. Então faça mechas bem finas, faça algumas mechas mais grossas, algumas mechas mais compridas, sempre tem um aspecto assim de mais irregular, algo não tão simétrico. Isso é muito importante, tá? Toda parte que tu desenhar muito simétrica, muito parecida uma com a outra, vai te dar um aspecto mais artificial, vai te dar um aspecto muito duro, pode-se dizer. Então, quando for desenhar cabelo, sempre tente fazer isso. Mechas de tamanhos diferentes, umas mais compridas, umas mais curtas, ou mais largas, ou mais finas. E sempre tente fazer essa questão de a ponta dela ser mais fina e ir engrossando aos poucos. Isso é uma dica também muito interessante que eu tenho para passar. Então, tem essa questão que eu falei do cabelo. Não é muito volumoso, mas sempre assim, depende se vai ser comprido ou curto. Mas são essas características mais comuns que eu tenho para falar, tá? Não falei muito sobre esboço nesse desenho, porque o esboço de uma criança é exatamente igual a qualquer outro esboço de adulto, enfim. O esboço não vai mudar, não tem um esboço específico para criança. Mas se você tem dificuldade, aconselho o esboço de formas geométricas, que é aquele esboço que começa em círculo pela cabeça e faça um traço dividindo no meio. Esse aí é para dividir os dois lados da cabeça. Se você não tem muita dificuldade nessa parte, novamente, a playlist tutorial de desenho tem vídeos mais especificados sobre isso, mas o esboço consiste em um círculo para mostrar o tamanho da cabeça e essa linha no meio para dividir quais são os dois lados, tá? E sempre, se você tem muita dificuldade em fazer o desenho do rosto da pessoa totalmente diferente, tem dificuldade em fazer as duas partes iguais, talvez seja interessante você fazer só um lado do rosto. Isso aí também eu já falei em outros vídeos aqui no canal. Mas quando tem que desenhar o personagem somente de um lado, é mais fácil porque tu só se preocupa com um lado, tu não tem que fazer dois lados iguais. Então se tu desenhar o personagem somente de um lado, é mais fácil para você treinar, tá? Mas aí já entra uma parte mais de rosto, de esboço, aí já é outra questão que não é desse vídeo, tá? Mas finalizando aqui o desenho da Anne, vou botar aí o final. Vou botar aqui no final do vídeo como ela ficou. Espero que tenha gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar para um amigo. Comenta aí embaixo algum vídeo que você queira aqui no canal, assim, algum personagem, assim como o inscrito do começo do vídeo fez isso. Ele comentou um personagem e eu peguei aqui o desenho da Anne. Comenta aí embaixo se você quer aqui algum personagem aqui no canal. E clica na playlist tutorial de desenho, tá? Então vai ficar aqui no finalzinho do vídeo. E vou mostrar como ficou o desenho da Anne no final. Então, te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau.